Mesa para dois. Meio-dia, 51 minutos, estamos de volta nesse Mesa para Dois itinerante, direto do SESI Lab, mas a gente mantendo a nossa coluna de sempre aqui para falar de Brasília. Mesa para dois. Brasília, nosso patrimônio, com Liliane Cardoso. E com ela, Liliane Cardoso aqui do meu lado. Bem-vinda, Lili, que delícia ter você aqui no SESI Lab, que nunca tinha estado aqui. Eu vou puxar sua orelha. Pode puxar e puxe muito. Lugar maravilhoso, me surpreendeu. Eu sempre acho, Bárbara, eu tenho um etarismo comigo mesma, eu sempre acho que existem lugares que não são próprios para a minha idade. Mas isso daqui é maravilhoso, é para qualquer idade, é para todo o público. Realmente é obrigatório conhecer esse lugar. Obrigada, adoro surpreender as pessoas. E Lili trouxe a minha caixa aqui, que eu vou abrir para saber o tema. Eita, Lili, Jesus. Oxi! Tem uma carteira de identidade. Tá, Lili? Eu vou pegar para você. Obrigada, Liliane. Ouvinte, querida e amada, essa é a minha carteira de identidade. Repare este lado aqui. Bárbara, o que você está vendo ali de uma mulher linda, maravilhosa, absoluta, como você nunca viu antes na sua vida? Eu estou vendo um documento. Será que é um Sim. documento, um arquivo público? Não, continua. Vamos lá, é um documento. Está vendo bem? Arquivo público é um documento, será? Um documento histórico? Não. Não. Eu quero que você diga o que tem nesse documento embaixo da minha foto linda e maravilhosa. Tem a sua impressão digital. Digital. Nós vamos falar sobre uma coisa que é digital. Então, bora. O que é digital? O que é digital? Eu vou colocar aqui. Coloque a caixa ali. Obrigada. Estou segurando o microfone agora, estou passando o microfone para ela. Nós vamos falar sobre a torre digital. Nunca que ia acertar. Sorry, Lili. Muito bem, ouvinte querido e amado, a torre é para ser vista e é para ver. É para ver, porque alcança o olhar a 360 graus. Está no ponto mais alto de Brasília. A cidade se descortina, para quem sobe lá, numa visão de beleza surpreendente. E é para ser vista, porque tem 182 metros, altura de um prédio de 60 andares, está a 300 metros acima do nível do Lago Paranoá, 1.397 metros acima do nível do mar. E no chão, ainda tem essa história, ela ocupa o solo abaixo, porque foi feita a fundação. Então a fundação está a 13 metros de profundidade. Uau, eu não sabia disso. Isso, porque eles tinham que sustentar aquele gigante. Então eles fizeram a fundação a 13 metros de profundidade. E para quem gosta de escada, como eu, que eu tenho pavor de elevador, a notícia não é muito boa, não, porque são 688 degraus. Então, nossa, vai daquelas corridas, tem umas maratonas, que a galera corre escada, sobe escada, esse tá lindo. Exato. Então, e a iluminação? A iluminação, ouvinte querido e amado, é também especial. Quando foi inaugurada em 2012, a torre digital tinha uma iluminação que ela ficava toda branca, mas a partir de 2014 foi instalado um sistema digital, né, colorido, e desde então a torre recebe iluminações temáticas. A cada tema, então, se você está no outubro rosa, ela fica rosa, se você está no novembro azul, ela fica azul. Então ela pode se adequar às datas comemorativas. Em 2015, outro acontecimento. O entorno da torre ganha o Parque Ecológico da Torre Digital, que é uma área com lazer, feiras e tal. Por que isso? Porque se colocando a torre digital naquele lugar, obviamente ficou um terreno muito valorizado. Então o temor é que começassem aquelas invasões naquelas áreas ainda de proteção ambiental. Então, para que isso não acontecesse, foi criado o Parque Ecológico. Então a torre digital trouxe também esse bem da preservação, né? E a torre também foge do óbvio, Bárbara, que ela poderia ter sido assim um paliteiro sem graça, uma coisa simétrica. Estou até procurando aqui, poderia ser uma coisa assim, assim com Ali ele está mostrando um secador de cabelo aqui. Exatamente, estou mostrando o que é, estou mostrando o cabo do secador e em cima tem aquele cabeção do secador. Então, a torre digital, você vai ver as torres digitais pelo mundo, elas têm meio que esse padrão. Tem Tóquio, vários lugares eu já fui assim. Exato, um restaurante panorâmico em cima e ela vai. Mas ela não, ela tem um mirante, né, na parte superior, e ela tem 2 níveis diferentes e opostos. Eu estou aqui fazendo a torre digital, ouvinte querido amado.
e com aquele espaço que você tem a impressão que eles são soltos, né? Estão saindo do ar e meio que balançando no corpo cilíndrico, mas está tudo bem. Então, ela conseguiu ser também um espaço conciliador, por quê? Porque quando houve a proposta de digitalização, obviamente não ia se usar a torre de TV, porque ela é para a parte analógica, né? Então, houve um trato, houve uma reunião com todos os diretores das televisões aqui em Brasília, para que elas se instalassem nesse lugar só. O que aconteceria se não tivesse a torre digital do jeito que ela é? Cada emissora de TV faria a sua própria torre no lugar que ela pedisse permissão, mas aí Brasília ia ficar tomada de torres separadas, ia ficar uma coisa feia, e a torre digital foi conciliadora nesse tipo, quer dizer, todas as emissoras de TV estão num lugar só para transmitir o sinal digital. E também lá, a dobradinha operários e arquitetos se repetiu, teve 741 operários que acompanharam todos os 1.060 dias de obras. Teve um anemômetro, que é um equipamento que acompanhou todos os 1.060 dias de obra. O que é o anemômetro? É um aparelho para medir o vento. Ficou no topo da torre. Então, se o vento ultrapassasse a parte da segurança, se ele fosse capaz de derrubar, por exemplo, guindastes, e os próprios operários, que com vento forte o operário não consegue se equilibrar, eles fechavam, né? Então, o anemômetro, ele só pode, ele apita, né? Ele grita, ele chama a atenção cada vez que o vento estiver a mais de 64 km por hora. Aí para a obra. E isso aconteceu. Os ventos chegaram a 82 km por hora em junho de 2011, então, graças ao anemômetro que acompanhou passo a passo a torre digital, não houve um acidente sério, ninguém saiu voando e a torre foi construída. Bom, o que é a torre digital? Ela veio de presente nos 52 anos de Brasília, era para ter sido nos 50 anos, mas por questões políticas e também burocráticas, a obra atrasou, e levou praticamente o mesmo tempo que Brasília foi construída. E foi a última obra de Oscar Niemeyer em vida, ele faleceu no mesmo ano, em dezembro de 2012, então ele chegou a ver a obra sendo inaugurada. A encomenda chegou a Niemeyer, Bárbara, em 2006. Aí o jornalista e amigo pessoal do Niemeyer, que é o Silvestre Gorgulho, ele testemunhou o seguinte: o Niemeyer, para sair do óbvio, aquilo que eu estava te falando, para sair daquela obviedade de se fazer uma torre paliteiro, né, só com restaurante panorâmico, ele fez justamente uma coisa sem simetria, né? Fez aquela torre com aqueles braços laterais, um acima do outro. E aí, quando ele fez, ele mostrou para o Silvestre Gorgulho. Aí o Silvestre olhou para o desenho e comentou: isso aí é uma verdadeira flor, você fez uma flor. Textualmente, o Silvestre Gorgulho falou para ele. O Niemeyer, que até então não tinha percebido que tudo que ele queria era fazer uma coisa ultra diferente, ele olhou e respondeu: é verdade, isso aí é uma flor do Cerrado. Aí, a partir de então, começou a se chamar Flor do Cerrado. Então, naquele momento, o Niemeyer se descobriu botânico, criou uma flor, a Flor do Cerrado, a única flor dele. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele está buscando algum. Ai, que linda! Posso mostrar? A Lili está mostrando uma caliandra. Uma caliandra. A Tem no meu pé também caliandra aqui é tatuado. uma das flores do Cerrado mais conhecidas. Então, eu estou mostrando aqui, ouvinte, porque é interessante. Você vê, tem o cabo da caliandra e ela tem uma flor de um lado, a flor está em cima, né, com umas pontas que parece uma coisa meio digitalizada, mas as folhas, elas nunca ficam simétricas, elas ficam para um lado e para o outro. Então, Uma mais alta do que a outra. Exato. Então, realmente, sem querer, querendo, o Niemeyer fez uma flor do Cerrado muitíssimo parecida com aquilo que a gente vê hoje, justamente nos jardins. Segura aqui que eu preciso ver aqui o meu texto. Eu acho linda essa caliandra, gente. É a minha flor predileta do Cerrado. Eu, minha mãe e minha irmã temos uma tatuada aqui no tornozelo. Aí, tá vendo? Bom, então, para quem ainda não conhece a Torre Digital, a taxa de visitação é a seguinte: inteira, R$ 22,00, meia, 11, crianças abaixo de 5 anos, essa é a boa notícia para a Bárbara, a visita é gratuita, é pet friendly. Olha. Então, alright, você pode levar o seu bichinho de estimação, que não tem nada demais. E nas redes sociais é @Torre Digital Oficial, tudo junto.
E a gente termina a nossa participação, neste lugar Trouxe Lili para o maravilhoso, César Lave. sempre com a frase que eu amo falar, que só se preserva aquilo que se ama, e só se ama aquilo que se conhece. Repita, só se preserva aquilo que se ama, só se ama aquilo que se conhece. Para você, um colar de beijos. O fecho do colar é a música de Caetano Veloso, Flor do Cerrado, cujo refrão é: da próxima vez que eu for a Brasília, trago uma flor do cerrado para você. Cante, encante e preserve. Vitor, pode rodar a música.